E falando das estratégias, de como economizar com imposto de renda. Tu falou sobre o livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Que eu até tenho na minha bolsa. Porque sempre, volta e meia, eu indico esse livro para qualquer pessoa que quer prosperar um pouco na vida. Porque ele fala coisas, assim, parecem muito básicas, mas volta e meia vem, assim, na minha cabeça uma coisa que eu li ali que eu falo, gente, é isso, tem que focar nisso. Ele sempre fala que tu tem que aumentar os teus ativos e diminuir os teus passivos, né? Verdade. Os teus bens de direito, tu tem que aumentar e tem que diminuir as dívidas. E a gente tem eu acho que as pessoas, assim, de uma maneira geral, que não são educadas financeiramente, elas acham assim, eu tô ganhando mais, tem que gastar mais. Gastar mais, exatamente. Tô ganhando mais, tem que fazer mais dívida. Exato. Né? Uma outra coisa um outro livro que eu li há muito tempo atrás, eu até esqueci o nome dela, ela é uma apresentadora de TV latina e ela dá várias dicas, assim, de business. Agora, não, Nelly, esqueci o nome dela. Mas ela sempre fala assim, não compre sapatos, compre apartamento, né? Não compre... É uma frase muito besta, assim, mas eu sempre tenho isso na minha cabeça. E falando em apartamento, acho que chegou a hora da gente conversar aqui sobre um tema bastante polêmico, né? Porque é muito comum você ouvir, inclusive, contadores sugerindo que a partir do momento em que o seu business começa a prosperar, você deva encontrar, não sei se esse seria o termo correto, mas tax shelters, para você evitar de pagar muito em imposto de renda. Né? E a compra de um imóvel é considerada por muitos uma estratégia. Fala um pouquinho disso, porque tem muita gente que pode assistir esse podcast e já ter alcançado um momento, né, uma realidade financeira que possibilite que eles comprem o primeiro imóvel, comecem a investir em imóveis. Então, como é que funciona isso? Sim, e eu acho que isso está em linha com a pergunta anterior, que eu não terminei de responder, que é sobre as estratégias de como economizar com o imposto de renda, e acho que nela entra a depreciação, que é o tipo de estratégia ou despesa favorita dos contadores, depreciação. Por quê? Porque a depreciação, ela ocorre quando tu adquire um ativo, né? Quando tu adquire um bem, e é uma maneira de tu monetarizar o desgaste daquele ativo. Então, por exemplo, se tu compra um carro, que é um exemplo básico que todo mundo quer, né, comprar carro novo quando faz dinheiro. Então, assim, quando tu compra aquele carro, é uma despesa, né? Tá saindo dinheiro do teu bolso, mas tu estás com o bem contigo. Então, tu não tá usando aquela despesa num período curto de tempo e vai desaparecer o propósito daquela despesa. Com o carro, tu ainda tem ele e tu ainda consegue ter a despesa num longo período de tempo. Então, a depreciação é tu monetarizar o desgaste daquilo. Então, se tu comprou um carro de 50 mil, tu ainda tem ele. Tu pode usar ele por um tempo ilimitado. Tu consegue ter a despesa proporcional pelo tempo, dependendo do método de depreciação que for usado, proporcional ao tempo de desgaste daquele carro. Então, todo ano tu consegues depreciar um valor proporcional. Então, vamos pôr num carro de 50 mil. Se tu usar um método de depreciação de 5 anos, é uma despesa que não está saindo do teu bolso todo ano, mas todo ano tu consegue 10 mil ter de despesa no teu business relacionado à compra daquele ativo. E ainda assim tu tem o carro na tua mão. Então, a depreciação... Isso se aplica para ativos, né? Então, se a gente está falando de uma empresa que depende de maquinário, por exemplo, essas máquinas todas, elas também entram nesse schedule, né? Sim, com certeza. Então, acho que uma estratégia de taxa muito usada é por isso que todo mundo fala, meu contador mandou eu comprar equipamento. Então, assim, quando tu adquire bens ativos que te geram... Eu falo do carro porque é uma coisa que todo mundo me pergunta, mas eu não considero comprar um carro ficar comprando carro uma estratégia muito inteligente. Eu acho que liability, é uma liability. Eu acho que carro, na verdade, as pessoas acham que elas têm que ter um car payment, né? Que tem que ter uma mensalidade todo mês. Pra mim, isso... Não vou falar assim o que eu penso, porque eu sou muito contra isso. Eu adoro ter essa mensalidadezinha. Mas... 3 em 3 anos a gente... comprar um ativo que te ajuda renova a gerar essa renda, mensalidade, esse carnê. Tu comprar um ativo que tá te gerando renda... é um investimento. Então eu tô respondendo isso antes de responder a pergunta do imóvel, porque
o benefício que o imóvel te traz é associado com a depreciação também, tá? Então, assim, quando tu compra um imóvel, é muito parecido com a ideia do carro, porém ele está valorizando. Exatamente, esse era o ponto que eu ia chegar. O carro, ele obviamente que ele vai perder o valor. Ele vai perder o valor. Então a depreciação ela é real, porque tu tá monetarizando o desgaste de um carro que é real, né? Tanto que quando faz um leasing, eles já calculam ali a depreciação, eles já sabem que tu vai perder aquele dinheiro ao longo do tempo, né? Agora, vamos entrar numa questão técnica. Você falou, então, do imóvel como uma estratégia de depreciação. Sim, né? Sim. Só que o imóvel, ele valoriza. Sim. Então, ele deprecia no valor do momento da compra, ou você vai conseguir utilizar esse benefício caso ele venha a valorizar também? Então, depende. Eu acredito, assim, de verdade, que tu comprar um imóvel para te morar, se não for pagar à vista e ter um mortgage, não é um investimento. Apesar dele valorizar, ser maravilhoso, eu não acho que é considerado um investimento. Eu acho que a partir do momento que tu tem uma dívida associada com esse imóvel que tu mora, tá meio assim que, né, washing off. O que eu acho que tu comprar um imóvel e colocar ele para alugar, aí sim é um investimento. Porque tu não tem como depreciar o imóvel que tu mora, a não ser que tu tenha um business home office, que daí é uma estratégia de taxa que a gente aplica bastante. Mas se tu não tem um business home office ligado e tu não tem um negócio, aquele imóvel que tu mora, tu não consegue usar a depreciação como uma estratégia de diminuir o imposto de renda. Já no imóvel alugado, tu consegue depreciar ele. Então, vou dar exemplo mais com números para ficar um pouco mais didático. Se tu compra um imóvel de $270 mil, tá? Não existe aqui na Califórnia, mas eu vou usar esse valor para ser mais fácil das pessoas me acompanharem. Acho que aqui na Califórnia não existe imóvel de menos de o quê? Pelo menos onde a gente mora, acho que é 1 milhão. Acho que é difícil você encontrar qualquer coisa abaixo disso. Mas vamos usar um imóvel de $270 mil que tu comprou e colocou para alugar, tá? Nesse imóvel, vamos dizer que tu colocou o mínimo 5% de down payment, ou 10%. Vamos dizer que tu colocou 20 e poucos mil de down payment e comprou esse imóvel. E tu tá alugando ele, tá gerando uma receita. A ideia é que a receita que tu gere com esse valor cubra os teus custos de mortgage, certo? Então, aí já é perfeito, se tu conseguir essa matemática, né? De que o valor do aluguel pague o custo do financiamento do imóvel. Nem sempre é possível. Muitas vezes tu vai ter que... tu vai ter uma renda e daí tu acaba pagando imposto, né? Que seria o cenário perfeito. Ter uma renda no aluguel desse imóvel. Cenário perfeito em termos de receita, mas não de taxa. Porque tendo uma renda, paga taxa. Aí que entra a depreciação. Além dos custos que tu tem com esse imóvel mensais, de mortgage, de utilities e tudo mais para manter esse imóvel alugado, tu consegue pegar o custo desse imóvel. Então, eu usei o valor de 270 mil porque a depreciação de um imóvel ela é em 27 anos, geralmente. 27,5 anos. A gente faz um cálculo de depreciação desse imóvel por esse tempo e todo ano uma fração desse valor do custo de aquisição do imóvel, ela entra como despesa nas tuas taxas. Então, se tu tá depreciando esses 270 mil por 27 anos, todo ano tu vai ter o valor equivalente no teu imposto de renda daquela aquisição do imóvel. E isso vai diminuir o que tu deve, entendeu? E provavelmente tu vai ter uma loss, né? Tu vai ter um prejuízo relacionado a isso. Então, esse prejuízo ele pode servir para offset, esqueci a palavra, mas offset outras rendas que tu tenha. Então, se tu tem um outro investimento, geralmente é passivo, né? Porque passive investment só offset passive income. Tu pode deixar de pagar imposto em outras rendas com a loss daquele imóvel, com a despesa.